E aí, tudo bem? Nós vamos trabalhar agora um tema maravilhoso, sensacional, com muitas aplicações no cotidiano, que é a isomeria. A isomeria existe na química inorgânica e na química orgânica, ela é mais pronunciada na orgânica e por isso mais cobrada com compostos orgânicos. Isomeria é o fenômeno em que duas substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular. Claro que se são substâncias diferentes, terão propriedades diferentes. Pelo menos uma propriedade diferente tem que ter, porque se todas as propriedades forem iguais, é exatamente a mesma substância. Então, compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular são chamados isômeros, o fenômeno se chama isomeria, e quando você percebe a diferença entre os isômeros usando a fórmula estrutural plana, nós chamamos esses isômeros de isômeros planos ou isômeros constitucionais. Agora, existem casos mais sutis de isomeria espacial ou estereoisomeria, que são casos onde, para perceber a diferença entre os isômeros, você precisa analisar a molécula no espaço, como é a geometria. Dois casos são importantes: a isomeria geométrica, ou cis-trans, e a isomeria ótica. A isomeria geométrica, ou cis-trans, ela é comum quando você tem carbonos fazendo uma dupla ligação e cada carbono tem ligantes diferentes. Por exemplo, esse carbono tem dois ligantes diferentes, esse carbono ligantes diferentes. Não há necessidade dos ligantes aqui serem iguais. Não, eles podem ser quatro ligantes totalmente diferentes. A condição é ligantes diferentes, ligantes diferentes. O fato de existir uma ligação dupla impede livre rotação aqui. Então, isso aqui não roda. Portanto, se você pegar uma outra molécula onde esses dois grupos estão trocados, veja aqui, nessa aqui, esses dois grupos estão trocados. Você tem uma molécula que não se converte nessa simplesmente por uma livre rotação induzida por agitação térmica. Então são compostos diferentes, eles podem ser isolados. Um deles se chama trans e o outro se chama cis. A ideia é a seguinte: você passa aqui, esses núcleos todos estão num plano, nesse plano você traça uma linha imaginária. Se os dois grupos menores estiverem do mesmo lado da linha imaginária, os dois grupos maiores, obviamente, também a gente chama de cis. Cis vem do latim mesmo lado. Por outro lado, se em relação a essa linha imaginária o grupo maior estiver de um lado e o outro grupo maior estiver do outro lado, você tem o isômero trans. Eu estou imaginando aqui que a bolinha verde represente um grupo maior, por exemplo, metil, metil, cloro, cloro, aqui hidrogênio, hidrogênio. Então, os dois grupos maiores do mesmo lado, cis, dois grupos maiores de lados opostos, trans. Agora, veja o caso desse outro modelo. Esse aqui também é um isômero daqueles, mas esse, em relação àqueles dois, é simplesmente um isômero plano, porque tendo a fórmula plana, a gente já perceberia a diferença. Digamos que sejam dois cloros. Aqui os dois cloros estão no mesmo carbono, os dois hidrogênios no mesmo carbono, o que é perceptível já na fórmula plana. Em outras palavras, aqui não é um caso de isomeria geométrica, porque se eu trocar esses dois de lugar, ou esses dois, eu não obtenho um novo composto. Já no caso anterior, se eu troco esses dois de lugar, eu obtenho um novo composto. Tá? Existem processos, existem reações químicas em que um desses isômeros pode se transformar no outro, mas aí é uma reação química, porque uma substância está se transformando em outra. Quando um isômero se transforma em outro, a gente chama de reação de isomerização. Na sua retina, lá no fundo do olho, acontece a todo momento, quando chega a luz, uma isomerização entre uma substância chamada cis-retinal que se transforma numa substância chamada transretinal. E nessa conversão gera-se um impulso nervoso que vai até o seu cérebro, que interpreta isso como visão. É assim que a gente enxerga as coisas. Imediatamente o isômero trans é reconvertido no isômero cis e a retina está pronta para receber mais luz e esse processo se repetir indefinidamente. Vamos fazer uma questão aqui sobre isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Só um comentário: é muito comum isomeria cis-trans em feromônios, que são substâncias exaladas por um animal e que são percebidas por um outro da mesma espécie e são usadas na comunicação.
seja feromônio de alarme, de agregação para luta, de marcação de trilhas, ou feromônio sexual, que é um feromônio em que um indivíduo atrai outro para a reprodução. Por exemplo, em insetos é muito comum feromônios que a fêmea exala, são percebidos a longas distâncias pelo macho e o macho é atraído para a reprodução. Uma técnica para você impedir que insetos devassem plantações é pegar o feromônio sexual da fêmea e colocar em armadilhas. E aí os machos são atraídos para essa armadilha. Ou usar esse feromônio numa região próxima que não seja da plantação, atraindo os machos para lá e, portanto, eles ficam longe das fêmeas, não há reprodução e assim você diminui a quantidade de insetos que atacam a plantação sem precisar usar praguicidas, pesticidas que podem eventualmente causar danos ambientais, desequilíbrios, porque atacam outras espécies, por exemplo. Vamos lá então. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca plantações de tomate no Brasil levou à síntese, à produção e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Tá? Note que aqui eu tenho uma dupla com possibilidade de isomeria cis-trans. Aqui tem um hidrogênio, e os grupos maiores estão do mesmo lado da linha imaginária. Uma configuração cis. Aqui também eu tenho uma configuração cis. Grupos maiores do mesmo lado da linha. Então, cis, cis. Agora, aqui sim eu tenho trans. Ó. Um hidrogênio aqui, e os grupos maiores de lados opostos. Então, cis, cis, trans. E aqui eu tenho uma classe funcional éster. Qualquer coisa, volta lá e revisa a aula de classes funcionais da química orgânica. O, C dupla O. Esse O aqui subentende que é um C dupla O. É a única maneira de acomodar isso em função das ligações que carbono e oxigênio fazem. Então, O, C dupla O com carbono aqui ligado a esse oxigênio é um éster. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto, um provável substituto, deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual. Mesma função orgânica, né? Preservar, preservar. Então, a função orgânica tem que ser a mesma, éster. Cadeia normal, isto é, não ramificada. E a isomeria geométrica original. A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é. Então, eles querem uma nova molécula que tenha a mesma isomeria geométrica, que tenha a mesma classe funcional e a cadeia não seja ramificada, como é o caso dessa daqui. Aqui nós temos uma cetona, C dupla O, então não serve. Aqui nós temos éster, ok. Aqui éster, ok, como no original. Aqui nós temos uma cetona, C dupla O, e um éter, tá fora. E aqui éster, ok, então éster, éster, éster. No quesito classe funcional orgânica, eu tenho 3 candidatos. Esse. Cadeia normal, isso é não ramificada. Aqui nós temos uma ramificação, então esse aqui cai fora. Eu estou entre C e E. Agora eu vou pensar na isomeria geométrica. Aqui é cis, aqui é cis, aqui é trans. Aqui, ó, cis, cis, cis. Furou. Não preservou a configuração trans original. Aqui, cis, cis, trans, beleza. Então, na verdade, é uma questão onde você teria que decodificar o que ele quer dizer com isomeria geométrica presente na molécula original. Tá? Então, essa aqui é a resposta. Aí você vai falar, pô, mas é a mesma molécula? Não, não é. Se você olhar com cuidado, você vai ver que aqui tem um carbono a mais nessa ponta, né? Tem uma ligação a mais e um carbono a mais nessa ponta. Muito bem, agora nós vamos para uma outra forma de isomeria importante para o seu vestibular, uma outra forma de isomeria espacial, estereoisomeria, isomeria espacial, que é a isomeria ótica. Como eu disse no começo, os isômeros, claro que são, por serem substâncias diferentes, têm que ter propriedades diferentes, né? Pelo menos alguma propriedade diferente. Quando você pega isômeros planos, eles geralmente têm várias propriedades diferentes, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, densidade, índice de refração, etc. Às vezes até propriedades químicas, reações químicas diferentes. Quando você vai para cis-trans, o isômero cis e o isômero trans continuam tendo propriedades diferentes. Frequentemente a polaridade é diferente, a densidade é diferente, a temperatura de ebulição é diferente. Agora, a isomeria ótica é a mais sutil delas.
A isomeria ótica, ela resulta, e os isômeros óticos, eles têm muitas propriedades iguais, mas algumas delas são diferentes, e é muito importante para o Enem você saber quais são. A gente já fala disso. Primeiro, recordando que a isomeria ótica, ela é a isomeria decorrente do fato de uma molécula ser assimétrica, ou seja, não ter um plano de simetria, um plano que divida essa molécula em duas partes simétricas. Por exemplo, a minha mão, ela não tem um plano de simetria. Isso significa que quando eu coloco a minha mão direita na frente do espelho, o que eu obtenho é uma imagem que é diferente da minha mão direita, ela é mais parecida com a minha mão esquerda. Inclusive, se eu pudesse pegar essa imagem e comparar, eu veria que elas não são superponíveis. A mesma coisa acontece com moléculas que não têm plano de simetria. Quando colocadas na frente do espelho, origina-se uma imagem, que também é uma molécula, também a imagem de uma molécula, que se eu pudesse pegar essa imagem e comparar, eu veria que ela é diferente. Então, eu vou pegar aqui um modelo molecular de uma molécula assimétrica e colocar na frente do espelho. Imagine que o espelho esteja aqui, eu coloco na frente do espelho, perceba que a imagem no espelho dessa molécula é essa. Se eu pudesse enfiar a mão no espelho e tirar a imagem de lá de dentro, eu poderia comparar a imagem com o objeto. Como? Tentando sobrepor os dois. Por exemplo, se fosse uma esfera perfeita na frente do espelho, a imagem seria uma esfera perfeita. A imagem seria igual ao objeto. Por quê? Porque a esfera tem plano de simetria. Se fosse um cubo perfeito na frente do espelho, a imagem seria igual porque tem plano de simetria. Agora, essa molécula não tem plano de simetria, então é de se esperar que a sua imagem no espelho, a sua imagem especular, não seja igual. Vamos confirmar isso, ó. Branco com branco, lilás com lilás, preto com preto, mas o que aconteceu? O verde e o laranja não são superponíveis, essas moléculas são diferentes. Assim como a minha mão direita é diferente da minha mão esquerda, como o pé do calçado direito é diferente do esquerdo. Então, esse tipo de molécula é chamado de molécula quiral. Quiral vem do grego mão. Molécula quiral. As moléculas quirais têm isomeria ótica. Qualquer molécula quiral, qualquer molécula assimétrica vai ter uma imagem. O espelho é apenas um recurso didático para que você perceba que existe a possibilidade de uma outra muito parecida, mas diferente. A diferença é muito sutil, porque uma é a imagem especular da outra, a imagem da outra no espelho. Esses isômeros são chamados de enantiômeros, ou enanciômeros, ou enantiomorfos, ou antípodas óticas. O termo mais moderno é enantiômero ou isômero ótico. Então aqui eu estou diante de dois isômeros óticos. A assimetria molecular pode ter muitas razões, existem muitos tipos de moléculas assimétricas, mas para o seu Enem é importante você saber que uma condição suficiente é a presença de um carbono quiral ou carbono assimétrico. O que é um carbono quiral ou carbono assimétrico? É aquele que faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Então, existindo um carbono quiral na molécula, carbono que faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes, está assegurada a quiralidade da molécula, de tal forma que ela tem uma imagem especular diferente dela. Se você pegar uma molécula que tem um carbono com 4 ligações, mas tenha 2 ligantes iguais, aí não tem isomeria ótica. Essa molécula ela tem plano de simetria. Se você imaginar esse plano aqui, ó, que corta a preta, a laranja e a verde ao meio, ó, ele é um plano que divide essa molécula em 2 metades simétricas. Tanto que, se eu colocá-la na frente, imagina o espelho aqui, se eu colocá-la na frente do espelho, ó, essa é a imagem especular dela. E aí eu ponho a mão no espelho, tiro a imagem de lá e vou ver se as duas são iguais. Veja só, tento sobrepor, ó, perfeito, elas são iguais. Então, quando um carbono tem 2 ligantes iguais, 4 ligações simples, 2 ligantes iguais, já não tem assimetria, já não é um carbono quiral. Tá? Se tivesse um terceiro ligante igual, também não. Um quarto ligante igual, também não. É necessário que os 4 ligantes sejam diferentes. Quando o carbono faz dupla ou tripla, também não é quiral, porque se ele faz dupla ou tripla, essa região da molécula é plana e o próprio plano ali é um plano de simetria. Então, resumindo,
Quando que acontece isomeria ótica? Quando que você pode ter dois isômeros em que um é a imagem especular do outro? São enantiômeros, isômeros óticos. Isso está assegurado quando você tem um carbono assimétrico ou carbono quiral. Carbono assimétrico ou carbono quiral é aquele que faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Quando eu falo ligante, não é o átomo que está aqui, é o grupo. Por exemplo, hidrogênio, metil, etil, OH. Vamos juntos então ver essa questão que fala que o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais. O que é uma molécula quiral? É uma molécula assimétrica, é uma molécula que não tem plano de simetria, cuja cadeia carbônica seja insaturada, ou seja, tenha dupla ou tripla entre carbonos, heterogênea, isto é, inclua heteroátomo. Heteroátomo é qualquer átomo que não é carbono ou hidrogênio. Se houver um átomo que não é carbono ou hidrogênio entre carbonos, nós dizemos que a cadeia carbônica inclui um heteroátomo. E quando a cadeia carbônica inclui um heteroátomo, ela é heterogênea. E é ramificada. Então, o Enem aqui enunciou que um laboratório trata de moléculas, investiga moléculas que tenham essas propriedades. Então, o que nós precisamos é investigar, analisar as alternativas e verificar qual delas se encaixa nessas características. Bem interessante porque são muitos códigos aqui, ó. Vamos analisar. CH3. CH2 fora. CH duas vezes. Aqui quer dizer o seguinte, ó. CH dupla CH, porque o carbono tem que fazer 4 ligações. Então aqui está implícita uma insaturação. Aqui também é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. Tá? Então aqui eu tenho uma dupla, uma dupla, uma dupla. Perceba que esse 2, repito, ele está fora dos parênteses. Então não é um grupo CH2, mas sim um grupo CH e outro grupo CH, 2 grupos CH. Então aqui tem dupla, dupla, dupla. Portanto, respeita a ideia de insaturação. Na próxima, eu percebo que não há insaturação. CH3, CH2, CH com CH3 para fora, uma ramificação, C dupla O, N ligado a H, CH3. Então, essa não tem insaturação. E C6H5, habitue-se com isso, é uma representação do anel benzênico. Então eu tenho aqui um anel benzênico que é insaturado, que tem dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então essa é insaturada. Portanto, do ponto de vista da presença de insaturação, eu descartei D. Agora vejamos a presença de heteroátomo na cadeia. Esse nitrogênio está entre 2 carbonos, este também está entre 2 carbonos. Agora, aqui esse nitrogênio não está entre 2 carbonos. E esse oxigênio, ele está ligado ao carbono, ele é um C dupla O. Portanto, esta não é heterogênea, está descartada por causa desse critério. E você também tem aqui um oxigênio que é um C dupla O, mas tem esse N que está na cadeia. Então, do ponto de vista de heterogênea, eu ainda fico com A, B e E. Agora eu vou para o critério ramificada. Note que a primeira não tem ramificação. Os carbonos vão se sequenciando do primeiro ao último. B é ramificada. Por quê? Porque eu tenho esse CH3 indicado aqui, que está ligado nesse carbono. Então esse CH3 é ramificação. Então B está no páreo. E E também está no páreo porque eu tenho um anel aromático e uma cadeia lateral. É um composto cíclico ramificado. É B ou E. Então, levando em conta esses quesitos, eu tenho 2 respostas, B e E. Como é que faz então? E agora? Aí agora é que quando você lê, você tem que ir marcando as coisas importantes. E numa boa leitura, você viu que o laboratório investiga moléculas quirais. Então eu estou à procura de um átomo de carbono assimétrico, um carbono quiral na molécula. Vamos ver aqui na E. Todos os carbonos do anel fazem dupla, está descartado. Esse carbono faz 4 simples com 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais. Esse carbono faz C dupla O, ele não faz 4 ligações simples. E esse carbono faz 4 ligações simples com 3 hidrogênios. Então E está descartada. Portanto, eu estou torcendo aqui para que B tenha um carbono assimétrico. Não é o primeiro que tem 3 hidrogênios. Não é nenhum desses dois aqui, porque eles fazem a dupla. Carbono assimétrico. Ele faz 4 ligações simples,
Um dos grupos é esse grupo, outro grupo é o hidrogênio, outro grupo ligado a ele é o metil, e o outro grupo ligado a ele é tudo isso aqui. Tá? E esse carbono aqui faz dupla, esse aqui tem 3 hidrogênios, não são, mas esse carbono é assimétrico. Muito bem, ainda sobre isomeria ótica, tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Geralmente os isômeros ópticos têm muitas propriedades parecidas, muitas. Tanto um quanto o outro tem temperatura de ebulição igual, temperatura de fusão igual, densidade igual, porque são meramente a outra vista no espelho. Tá? Agora, eles diferem em algumas propriedades. Uma das propriedades é uma propriedade óptica, chamada rotação do plano da luz polarizada. A luz ela é uma onda eletromagnética que vibra em vários planos e existem equipamentos que fazem um achatamento desse plano, são chamados de polarizadores. E aí a luz passa a vibrar apenas um plano. Como se a luz estivesse indo daqui para aí, ela vibraria apenas um plano, nós chamamos isso de plano da luz polarizada. E esse plano de luz polarizada, quando ele passa por um frasco contendo uma solução de um isômero óptico, só um deles, não o outro, só um deles, ocorre uma rotação desse plano da luz polarizada. Se essa rotação ela acontece do seu ponto de vista aí, a luz está indo para aí, se ela acontece no sentido horário, nós dizemos que é uma rotação destrógira, ou o desvio é positivo. Se essa rotação é no outro sentido, nós dizemos que, no anti-horário, nós dizemos que é uma rotação levógira. Então, nós podemos, na frente de um isômero óptico, colocar a letra D minúscula ou L minúscula para falar em destrógiro e levógiro. Ou colocar um sinal de mais para indicar que o giro é no sentido horário e o menos para indicar no sentido anti-horário. Agora, se aparecer D maiúsculo, não minúsculo, isso é um outro sistema de referência muito antigo ligado à biologia, à bioquímica e que não indica rigorosamente para que lado é o giro. É apenas uma referência ao gliceraldeído, um composto que foi estudado como ponto de referência. Modernamente, usa-se na universidade outras siglas para designar os isômeros ópticos. Usam-se a letra R e a letra S maiúsculas, e que a atribuição dessas letras diz respeito a critérios de como os ligantes estão, e isso não vem ao caso, basta você saber que R e S maiúsculos são usados para diferenciar os nomes dos isômeros ópticos. E uma última informação importante antes da gente fazer mais 2 exercícios para terminar, é que os isômeros ópticos interagem diferentemente com as enzimas, porque as enzimas são assimétricas também. Por isso, as propriedades no organismo são diferentes, as propriedades fisiológicas são diferentes. O ácido parará, um ácido graxo funcionalizado cuja nomenclatura oficial, quer dizer, sistemática da União Internacional de Química é PAPAPAPAPAPA, é obtido na hidrólise ácida do óleo de mamona. As aplicações desse ácido na indústria são inúmeras, podendo ser empregado para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro. Polarímetro é o dispositivo para verificar a rotação do plano da luz polarizada. Permite determinar o ângulo de rotação da luz polarizada. E como é que você sabe isso? Mesmo sem construir essa estrutura, você viu o sinal de menos aqui entre parênteses. Esse sinal de menos indica que é o isômero levógiro, que rotaciona no sentido anti-horário. Então é isso que te diz que é possível, com equipamento apropriado, verificar o ângulo de giro no sentido anti-horário, o giro levógiro, e essa é a resposta. Veja que maldade dessa questão ter um D maiúsculo e falar em giro destrógiro. Esse D maiúsculo, como eu te disse, é um sistema de referência muito antigo e que não significa destrógiro do ponto de vista da análise no polarímetro. E uma última questão que eu queria fazer com você é sobre a talidomida. A talidomida é um sedativo leve, foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez.
quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica. Racemos vem do latim cacho de uva e é uma alusão aos isômeros do ácido tartárico da uva. Mistura racêmica quer dizer mistura em concentrações iguais dos dois isômeros ópticos. Uma mistura dos dois enantiômeros, RS, em concentrações iguais é uma mistura racêmica, composta pelos seus dois enantiômeros, RS. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S, quer dizer, um deles, leva a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, então lembre-se que enantiômeros, quando têm efeitos fisiológicos, geralmente um deles tem um efeito distinto do outro. Ou são efeitos distintos, ou um tem um efeito mais pronunciado e outro tem efeito menos pronunciado. No caso da talidomida, esses enantiômeros, como enantiômeros em geral, eles interagem de maneira distinta com o organismo. Por que mesmo? Porque os isômeros ópticos, os enantiômeros, são assimétricos e as enzimas e outras proteínas receptoras do organismo também são assimétricas, porque os aminoácidos são assimétricos. E os aminoácidos, em geral, são assimétricos porque eles têm uma estrutura onde tem um carbono quiral ligado a um grupo NH2, a um grupo C-OH, a um hidrogênio e um grupo que eu representei aqui em verde. Dos 20 aminoácidos comuns nas proteínas, em 19 deles, esse aqui é diferente dos outros. Então, em 19 dos aminoácidos existe um carbono assimétrico. Só num dos aminoácidos, chamado glicina, esse grupo aqui é um hidrogênio, ou seja, uma repetição desse aqui, e aí não é assimétrico. Mas, como eu estava dizendo, você tem muitos receptores no organismo que são assimétricos e que, portanto, interagem de maneira diferente com os enantiômeros. Só para constar, aqui está a fórmula estrutural da talidomida e aqui o carbono assimétrico, o carbono quiral. Muito bem, um pouquinho longa essa aula, mas ela é necessária porque eu tive que discutir muitas palavras, muitas terminologias e mostrar os modelos, porque sem ver os modelos fica muito difícil de revisar e entender tudo isso aí. Beleza? Espero que tenha te ajudado, que tenha contribuído, uma ótima preparação e até a próxima.